Olá, muito prazer. Meu nome é Luiz, do canal Luiz Ferrarese. Aqui eu falo sobre economia pessoal, mercado, trabalho, política e reajo a alguns vídeos polêmicos. No vídeo passado eu falei sobre a aposentadoria do INSS, como é a pior decisão que você pode fazer dependendo dela para o teu futuro. Só que hoje eu quero trazer a solução, o que você pode fazer para poder garantir que no futuro você vai conseguir se aposentar e ter uma vida mais tranquila, sem depender de governo, sem depender de outras pessoas. Esse vídeo que eu citei do INSS, o link dele vai ficar na descrição, logo abaixo. Não vou pedir para você se inscrever agora, guarda um instante. Primeiro assista o vídeo, vê se ele faz sentido para você e se você concordar, dá o like e se inscreva no canal. Mas vamos lá, tem algumas coisas que nós temos que fazer para poder ter a oportunidade de se aposentar no futuro. E eu vou citar 4 alternativas que você tem, da pior até a melhor. Ah, já sei, é só eu deixar dinheiro guardado no colchão ou num cofre aí perdido, não gastar o dinheiro, tem que fazer isso, né? Aí eu tô garantindo meu futuro, certo? Não, errado, seu animal. Luísa Mel, desculpa, não quis ofender os animais. Mas vamos lá. Você guardar dinheiro debaixo do colchão é a pior coisa que você pode fazer na sua vida. Eu vou te mostrar o porquê. Você guardar dinheiro debaixo do colchão, num cofre, e não mexer mais nele, é a pior decisão simplesmente pelo fato de existir a inflação. O que que significa a inflação? Nada mais é do que, com o passar do tempo, o seu dinheiro vai perdendo força, vai perder valor de compra. Isso não é um fenômeno econômico, isso é um fenômeno social. Até julho deste ano, a inflação, que também é conhecida como IPCA, ela está em 4,44%. O que significa? De julho do ano passado para cá, seu dinheiro perdeu valor em 4,44%. Isso significa que R$ 100 no ano passado perdeu até hoje perdeu R$ 4,44. Só que a inflação ela não é só do ano passado para cá. A inflação ela decorre com o passar dos anos. Aqui eu mostro um gráfico que mostra o real desde o início, que lá é em 1994, que antes valia R$ 100 e até maio de 2025 R$ 100 se tornou R$ 11,45. O seu dinheiro simplesmente de lá para cá, de R$ 100 até hoje, perdeu R$ 88,55. Isso é causado por causa da inflação. Mas por que eu falo que a inflação é um fenômeno social, não econômico? Uma das coisas que causa a inflação é a lei da oferta e procura. Vamos pegar um exemplo prático. Vamos supor que tem um telefone que custa R$ 1.000. No estoque nós temos 100 desses aparelhos, mas ao mesmo tempo existem 500 pessoas interessadas em comprar esse aparelho. O que vai acontecer? O estoque vai acabar de forma bem rápida e não vai ter mais aparelhos para comprar, vai ter falta de produto. Uma outra coisa que pode se fazer é o produto ficar mais caro, que é o mais provável de ocorrer, porque tem muita gente interessada. Então as pessoas vão colocar um preço maior e aqueles que tiverem realmente interesse e a capacidade de pagar mais por aquele aparelho vai pagar. E naturalmente, um aparelho que antes custava R$ 1.000 pode acabar sendo cobrado R$ 2.000, R$ 3.000 e ainda tem gente que vai pagar por aquele aparelho. Isso é uma das coisas que causa a inflação, a lei da oferta e procura. Outra coisa que também causa inflação, o governo injetar dinheiro na economia. Como funciona isso? Através de programas sociais ou através de subsídios, por exemplo, que acontece no Minha Casa Minha Vida. Pessoas que têm a renda extremamente baixa, vamos supor que conseguem o subsídio de R$ 20.000, R$ 50.000. É uma forma de injetar capital na economia para que a pessoa possa comprar o imóvel dela. Então, isso também é algo que causa a inflação. É por isso que deixar dinheiro no colchão ou num cofre é a pior ideia que você pode ter. Porque com o passar dos anos, o seu dinheiro vai perder valor. E isso não tem como você evitar de ocorrer. Uma outra alternativa que você também pode fazer é colocar seu dinheiro na poupança. Os bancões Bradesco, Itaú, Santander, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal trabalham com esse tipo de conta. Só que existe um problema em relação à poupança. Ela é uma das que menos tem valorização.
Hoje, em agosto de 2026, a poupança está rendendo R$ 8,3 ao ano, o que significa que rende R$ 0,67 ao mês. Fazendo uma conta muito simples, vamos colocar aqui R$ 100, 8,3%, 3% ao ano, rendendo durante um ano. Significa que no fim você vai ter R$ 108,30. Então, durante o ano inteiro, você ganhou apenas R$ 8,30, que é algo insignificante no final. Se você deixar por 10 anos, rendendo a isso, você vai ter ganhado apenas R$ 121,97. Então, você levaria 10 anos para conseguir ganhar apenas isso. Por isso que a poupança é um dos piores lugares para você construir patrimônio para se aposentar no futuro. Por causa que o rendimento é extremamente baixo. E detalhe, hoje ela está rendendo 8,30% por causa da taxa Selic. Mais para frente vou explicar o que é a taxa Selic. Mas a poupança ela não é completamente inútil. Você pode utilizar ela como lugar para guardar a sua reserva de emergência. Só que não deveria deixar em qualquer banco. A sugestão é sempre deixar em bancos do governo, como o Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. São as únicas instituições que eu acredito que vale a pena você deixar a sua poupança e deixar armazenado como reserva de emergência. Ah, mas por que deixar num banco do governo? Simplesmente pelo fato de ocorrer o risco soberano, que significa que seria o risco do país. Para explicar isso de forma mais clara, imagine o seguinte: nós temos empresas, bancos, fintechs e por aí. O governo será o último a quebrar no país. Ele vai sempre se proteger diante de outras empresas. Uma outra forma de você começar a construir sua aposentadoria é deixar nas famosas caixinhas de fintech, por exemplo, Nubank, o porquinho do Banco Inter, que eles rendem o CDI. Agora eu vou explicar da onde que vem o CDI. Nós temos a taxa Selic, que está em 14% agora em agosto de 2026. A taxa Selic é a taxa básica de juros. Ela é utilizada como ferramenta para tentar inibir a inflação. Por isso que o pessoal fala que é uma forma de desacelerar a economia, porque quanto maior tiver os juros da taxa Selic, mais difícil é conseguir crédito e empréstimos. Lembra que eu falei sobre a inflação? Que quando nós temos uma quantidade limitada de produto e dinheiro excessivo, o preço das coisas começa a aumentar por causa da demanda e a falta da oferta. Então a taxa Selic, como ela faz elevar os juros que os bancos vão cobrar de você para você seja financiar algum carro, algum imóvel, parcelar alguma compra. E quando você pega empréstimo no banco, ele não vai te emprestar a 14%. Muito pelo contrário, ele vai te emprestar a 20, 30, 40, 50. Algumas instituições têm a cara de pau de cobrar 100% ao ano de você por estar te emprestando dinheiro. Mas a taxa básica de juros ela é utilizada como base em todos os outros empréstimos que são feitos. Mas o banco nunca vai te cobrar apenas isso. Ele vai te cobrar muito mais. Mas por que eu estou falando da taxa Selic agora que está em 14%? Porque as caixinhas Nubank, o porquinho do Banco Inter, eles rendem de acordo com a CDI. A CDI é os juros que os bancos eles emprestam o dinheiro entre si. Isso mesmo que você ouviu. Os bancos eles emprestam dinheiro entre si. Porém, os juros que eles cobram um dos outros é sempre 0,10 abaixo da taxa Selic. Então, se hoje está em 14%, o CDI está em 13,90%. E eles te cobram 40%. É,
É uma safadeza, mas infelizmente é assim que funciona é assim que funciona no mercado financeiro. E a CDI e os bancos eles emprestam entre si porque existe uma determinação no Banco Central que os bancos eles não podem terminar o dia com menos dinheiro do que eles começaram. Então eles precisam emprestar dinheiro entre si para garantir com que essa regra seja cumprida. E essa regra existe para proteger o sistema financeiro. Então hoje o CDI está em 13,90% ao ano, o que significa que está 1,16% ao mês. Então voltando aqui para a calculadora, se a gente colocar 13,90% durante um ano, você vai ter ganhado R$ 13,90. Mas estou falando aqui em valores menores. Se você tem 10 mil, no ano você ganhou 1.390. Então, quanto mais dinheiro você tiver, mais vai, vai render para você. Mas aí, se a gente colocar 10 anos, você vai ter ganho dos R$ 267,48. Lembrando que ah, essa questão de rendimento é sempre com juros compostos. Nós temos o juro simples e o juro composto. O juro simples nada mais é, você pega R$ 100 e todas as vezes você faz o rendimento baseado sempre nos R$ 100. Já o juro composto é diferente. Você começou com R$ 100, ele rendeu R$ 1,09. E aí no próximo mês, quando ele for calcular novamente os juros que vai ter rendido para você, não vai ser mais em cima de R$ 100. Vai ser em cima de R$ 101,09. E aqui foi para 102,19, 103,31. Vê como o rendimento ele vai aumentando por causa que ele sempre pega o último valor no mês anterior e faz o cálculo dos juros e acrescenta. Por isso que é juro composto. Nesse caso, teu patrimônio vai estar sempre crescendo de forma exponencial. Mas as caixinhas eu recomendo apenas para quem está iniciando, para quem ainda não entende muito bem como que funcionam as coisas. É uma alternativa mais rápida, mais barata para você iniciar a sua aposentadoria. E a partir de R$ 10 você já está começando a investir no seu futuro. A ideia não é você investir R$ 10 eternamente, porque não vai render nada. Não vai crescer patrimônio nenhum para você. Com o tempo, você precisa aumentar o tamanho dos seus aportes. Eu estou apenas dando exemplos de como você vai poder começar a montar a sua aposentadoria. Uma outra forma que você tem para começar a montar a sua aposentadoria é através do Tesouro Direto, que existem diversos produtos como o Tesouro Selic, Tesouro Reserva, Tesouro Educa Mais, Renda Mais, que você tem de alternativa para poder criar a sua aposentadoria. Eles trabalham com diversos percentuais de acordo com o produto que você escolhe. Mas vamos falar um pouco sobre a taxa Selic, que é o produto básico que eles têm. Lembra da taxa Selic que o Banco Central utiliza como ferramenta para controlar a inflação? Pois é, hoje em dia ela está em 14% ao ano. O que significa que por mês rende R$ 1,17. E com isso, voltando aqui na calculadora do investidor Sardinha, você vai ganhar R$ 14. Você vai ganhar R$ 14 no ano. Se você colocar na perspectiva de 10 anos, rende R$ 270,72. Uh, Isso aqui eu estou mostrando apenas para ilustrar para vocês. É claro que quanto mais você tiver investido, mais ele vai estar rendendo. Mas você tem que ficar atento em relação a caso você precise resgatar o seu dinheiro. Existem alguns impostos que são cobrados. Óbvio, o governo vai sempre querer a partezinha dele. Não é algo livre para você. Um dos impostos cobrados é o IOF, mas quero deixar claro que
o imposto que vai ser cobrado vai ser em cima do que rendeu. Vamos supor, você investiu R$ 100 e ele rendeu R$ 14, o que vai ser cobrado, o imposto vai ser cobrado em cima dos R$ 14, não em cima dos 114. Então isso daí tem que ficar claro. Então quando você pega, você faz um aporte. Vamos supor que você colocou no dia primeiro o dinheiro na caixinha, por exemplo. No primeiro dia, vai ser cobrado 96% em cima do que rendeu. Ou seja, praticamente o que rendeu naquele dia vai para pagar o imposto do IOF. E quando chega no 30º dia, o imposto é zerado, porque é cobrado de forma regressiva. Então, no primeiro dia após você ter investido, ele vai regredindo cada vez mais o percentual que vai ser cobrado em cima do IOF, e a partir do 30º dia, o IOF já está zerado. Esse imposto você não vai pagar mais. Se você colocar o seu dinheiro em alguma caixinha ou no Tesouro Direto, lembre-se de deixar pelo menos 30 dias para você ficar isento desse imposto. Agora, um imposto que a gente não fica isento é o imposto de renda. Ele também vai ser cobrado em cima do que rendeu e não no valor total. Só que ele tem algumas regras específicas. Até 180 dias vai ser cobrado 22,5% do rendimento. De 100, seriam 6 meses. 6 meses a um ano, 20%. De um ano a um ano e meio, 17,5%. E a partir de 2 anos vai cobrar 15%, que é a taxa mínima que é cobrado de imposto de renda nesse tipo de investimento. Agora, se você está pensando, se você está utilizando esse recurso para fazer investimento para o teu futuro, para a sua aposentadoria, então você não vai se preocupar muito com o que vai ser cobrado aqui. Porque se você deixa isso por 10, 20, 15 anos, a não ser que tenha alguma alteração tributária nesse sentido, você vai estar pagando 15%, que é a taxa mínima. Isso acontece porque as opções que eu falei de investimento para sua aposentadoria é o que é chamado de renda fixa. A renda fixa nada mais é do que você saber, já no momento que você está contratando aquele produto, quando você faz o aporte, como se você estivesse assinando um contrato, já sabendo quanto que vai render naquele momento que você está investindo. Só uma informação que eu estava quase esquecendo. Você pode fazer o investimento do Tesouro Direto já através do Nubank e do Banco Inter, que ele tem a área de investimentos. Caso você queira saber como que faz isso, deixe um comentário no vídeo, que aí eu crio um tutorial de como você pode fazer em uma dessas duas instituições. Algo simples, rápido, não requer cadastros adicionais, não vão ser te cobrado nada fora do que foi explicado neste vídeo até o momento. Se essas dicas não valer o like, eu não sei mais o que vale. Então dá o like no vídeo, se inscreva no canal. Só mais uma informação: todos os links do que eu mostrei aqui durante este vídeo vai ser adicionado na descrição deste vídeo. Ah, beleza. Você falou esse monte de coisa aí pra mim, mas o que que você ia fazer hoje? O que eu faria hoje para começar a investir na minha aposentadoria? Eu começaria através do Tesouro Direto. Ah, é algo seguro, garantido. Ele é protegido pela soberania nacional, ou seja, você só não vai receber se o país inteiro quebrar. Quando eu digo país inteiro, isso inclui o governo. É a única situação em que você não vai receber, ou se o governo decidir dar um calote. Pode acontecer? Sim. Mas lembre-se, se o governo der o calote, significa que todas as outras empresas estão numa situação muito pior do que o governo. Ou seja, o país acabou. Então eu começaria através do Tesouro Direto. Como eu disse, hoje em dia tem plataformas de fintech muito simples, tipo Banco Inter e Nubank, que você pode fazer isso. Detalhe, isso não é nenhuma recomendação. Eu estou apenas dizendo o que eu faria. Mas e você? Deixa aqui nos comentários o que você faria ou o que você está fazendo hoje. E se você tem aquele amigo que você sabe que está fazendo merda, compartilhe com ele. Ele está precisando muito mais de assistir esse vídeo. Espero que esse vídeo tenha te trazido ideias bacanas que vão te ajudar a investir no teu futuro para que você possa ter uma aposentadoria muito mais tranquila.
e sossegada. E se você quer saber qual o problema da aposentadoria pelo INSS, assista esse vídeo que está aparecendo como sugestão para você. Muito obrigado por assistir, até a próxima. Tchau.